Eu sei que você deve ter chegado aqui assustada pensando, sério que essa menina tá sentindo empatia por um tirano? Mas espera lá, gente, não é bem assim. Oi, gente, meu nome é Lorena e o vídeo de hoje é um tanto quanto delicado. Quem tá acompanhando o especial Happy Hunger Games e já viu o resumão da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, já percebeu, ou você até já sabe, quem é, na verdade, o presidente Snow, que é um tirano, o responsável por todas as atrocidades que aconteceram na trilogia e também que aconteceram aqui na Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Aí você me pergunta, mas Lorena, esse cara seria uma suposta vítima do sistema que ele mesmo criou? Aviso de antemão que esse vídeo vai ter spoilers do livro. Caso você não saiba, tá rolando aí uma semana especial onde eu tô esmiuçando mais detalhes da trilogia, da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes como um todo, e esse é um vídeo de discussão, então não tem como eu deixar algumas coisas de fora. Se você não leu, então assiste lá primeiro o resumão, depois você vem pra cá. Aqui na Cantiga dos Pássaros e das Serpentes a gente tem a história do presidente Snow, desde a época que ele tinha 18 anos e que os Jogos Vorazes estavam só na sua 10ª edição e não era uma coisa ali tão consolidada, as pessoas sequer assistiam, era uma coisa bem mais grotesca, não que na trilogia não fosse grotesco, mas eu quero dizer que aqui no Cantiga dos Pássaros e das Serpentes ainda não era um entretenimento. Aqui o Snow só tem 18 anos, ele e a família estão vivendo de uma maneira paupérrima, a família dele caiu em desgraça, na verdade, a família Snow agora é só um nome, ninguém sabe que eles quase não têm o que comer dentro de casa. Todo mundo ali na capital, na verdade, está se reerguendo da última guerra, aonde eles saíram vitoriosos. Vale lembrar, esse livro aqui se passa 64 anos antes de Jogos Vorazes, da trilogia principal. E aqui a gente vai ver o Snow sendo mentor nos jogos pela primeira vez. A gente vai acompanhar um pouco da vida dele acadêmica, como que os jogos pela primeira vez iam começar a ser vistos como uma maneira de entretenimento, como a gente tem na trilogia principal, e como eles eram tratados antes. Então, enquanto eu li esse livro, eu comecei a ter várias questões. Da primeira vez que eu li, eu devorei, porque são muitas informações novas a respeito de coisas que a gente não sabia que foram daquele jeito para que a trilogia principal funcionasse. Por exemplo, aquela questão dos tributos terem mentores que eram responsáveis por conseguir regalias para eles dentro das arenas. A gente descobre como que isso, quem teve a ideia, no caso, de criar isso. A gente vai vendo ponto a ponto como a capital colocou na cabeça dos cidadãos que os jogos eram uma coisa boa e atrativa e como os distritos mereciam passar por aquilo, como funcionou todo esse mecanismo. E aí no início eu fiquei perguntando, gente, será que o Snow também foi moldado por esse sistema onde ele já estava inserido, onde a família dele já vivia? A família Snow sempre esteve em ascensão, nunca foram pobres, sempre estiveram ali na nata da sociedade. Então, em alguns pontos da história eu fiquei me perguntando se ele também não foi usado pelo sistema no qual ele estava inserido. Porém, em vários momentos da história a gente vê esse personagem como super frio, super calculista, ele não dá um passo sem pensar no que ele poderia ganhar com aquilo. Seja isso bom ou ruim, mesmo que vá machucar alguém que está ao redor dele, alguém da própria família, se vai beneficiar ele, ele vai e faz. E claro que se as ações dele têm consequências, desde que não atinja ele, ele simplesmente ignora. Então, à medida que os capítulos iam passando, eu ia percebendo que ele tinha sim noção do que era certo ou errado. E ele também conseguia compreender que ele estava sendo usado, porque em um determinado momento ele está sim sendo usado pela doutora Gal, pelo reitor da universidade, não só ele, como todos os alunos. Eles estão usando os alunos para fazerem um teste, um experimento, para ver se os jogos dessa vez se tornam um pouco diferentes. Mas o Snow, ele sabe disso. Ou se ele não sabia no início, quando começou ali toda aquela coisa, que eles simplesmente comunicam para os alunos, ó, a gente vai começar a ter mentores e a gente escolheu aqui os melhores alunos e é isso que vai acontecer. No início ele poderia até não saber, mas conforme as coisas vão acontecendo, com os próprios alunos, colegas dele, ele começa a entender como a situação está funcionando. Snow também tem traumas da guerra, sim, o pai dele morreu, a mãe dele também morreu, não foi em consequência da guerra, a mãe dele, se eu não me engano, morreu no parto, mas a família dele tá caindo em desgraça.
por causa da guerra. O ambiente ali que ele vive, a capital, não é nada glamurosa, igual a gente vê na trilogia. É uma cidade que tá se reerguendo, uma cidade que ainda tá sob escombros. O Snow viu muita coisa acontecendo, assim como os colegas dele também. Ele viu vizinhos sendo mortos, viu pessoas praticando canibalismo porque não tinham o que comer. Então uma parte dele tá sim fragilizada pela guerra. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para não achar que foi esse ambiente que contribuiu para moldar o caráter dele, porque apesar dele estar sofrendo com as consequências da guerra, outras pessoas também estão, e comparado a outras, ele ainda tá até muito melhor. Então eu fiquei me perguntando, ele mesmo fez essa escolha ou foi o ambiente que moldou ele a fazer essa escolha? Os jogos nessa época não eram nada populares, as próprias pessoas da capital não queriam assistir aquilo, achavam grotescos, estavam assim se recuperando de todo um sofrimento da guerra, ninguém queria ver mais sofrimento, mesmo a população da capital. Todo mundo queria seguir com as suas vidas, então eles não estavam entendendo muito bem o que o governo estava tentando fazer. E o governo, por sua vez, percebe que estaria deixando espaço para o inimigo caso eles não fossem relembrados sempre que alguém mandava neles, eles no caso o distrito, né? Então o governo não podia deixar isso passar em branco de jeito nenhum. Então a gente vai percebendo que a capital já estava mexendo ali nas engrenagens para as próprias pessoas da capital ficarem do lado deles, não se esquecerem dos jogos, já começarem a enxergar os distritos como rebeldes, como pessoas inferiores a eles, como os causadores da guerra e de todo o sofrimento que eles estavam passando. Percebe também como as pessoas da capital, então, são usadas até mesmo sem perceber, porque 60 e poucos anos depois, para eles os jogos são um super entretenimento, eles já ficam esperando os jogos acontecerem, já ficam naquela expectativa de quando os tributos vão chegar e de quem eles vão apostar. Então a gente percebe que o Snow e aquela galerinha da universidade estava pensando em fazer com os jogos, o intuito deles deu super certo 60 e poucos anos depois. Então vocês estão sentindo alguma coisa familiar? Porque sim, ali naquela época já haviam famílias que eram mais abastadas que as outras, já haviam nomes, inclusive o nome Snow, a família Snow, todo mundo conhecia o pai do Snow, que era general, ele era de alguma patente alta ali, e pessoas que já eram poderosas aqui na Cantiga dos Pássaros e das Serpentes continuam poderosas lá na trilogia principal. A gente vê alguns nomes que a gente consegue associar, que lá na frente se deram muito bem, ou seja, o sistema ali já estava consolidado e depois ele só piorou. E aí a gente fica se perguntando, gente, em algum momento será que esse sistema muda? Porque apesar de aqui a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, os jogos ainda serem uma coisa banal, que ninguém queria assistir, a capital aqui já tinha uma mãozinha de ferro, mesmo com cidadãos fragilizados da guerra, mesmo eles tendo acabado de passar por aquela situação ali horrível, eles já estavam sempre maquinando e maquinando e maquinando. Eles nunca quiseram viver como uma sociedade pacífica, eles sempre quiseram estar acima de todos os distritos. Aí eu fiquei me perguntando também em algum momento, será que as pessoas dos distritos poderiam, alguns cidadãos ali dos distritos, pensar como a capital? Mesmo após a guerra, porque os distritos continuaram sendo ambientes inóspitos, eles continuaram tendo que trabalhar para a capital, continuaram sendo subjugados da mesma forma que eles eram antes da guerra, porque né, eles perderam a guerra. E aí a gente tem o Sejanus, que é um menino do distrito 2, cuja família conseguiu uma entrada, né, comprou uma entrada na capital, mas eles vieram de distritos. O pai do Sejanus mexia com pólvora, armamento, munição, tudo relacionado a isso, só que o Sejanus e a mãe, eles nunca se desvincularam do distrito 2, eles nunca se esqueceram da maneira como eles eram tratados, como os antepassados deles que ficaram lá nos distritos sofrendo, como aquelas pessoas sofriam e como estavam sendo abusados. Então, assim, se o Sejanus, que veio dos distritos muito novinho, praticamente cresceu na capital, conseguia entender tudo de errado que aquele sistema fazia, apesar do pai dele fechar os olhos por uma questão de segurança para a própria família e porque talvez ele não quisesse passar por aquele sofrimento. É muito difícil também a gente julgar uma pessoa que tem a chance de fugir de um distrito onde pode quase morrer de fome. Se você tem a chance, será que você deixaria passar só porque eu não quero viver na capital? E é aí que a gente vê como que o Snow realmente ele fez a escolha. Ele
chegou a viver na pele como era estar em um distrito, ele foi mandado para o distrito 12, ele viveu ali como soldado, como pacificador, né? Ele viu toda a miséria que as pessoas viviam, tudo que eles tinham que passar. E aí, se ele tivesse aberto a enxergar tudo o que acontecia ali por debaixo dos panos, ele teria mudado, ele teria ficado do lado dos Sejanos, ele teria feito alguma coisa em prol dos distritos, ou ele sempre achou que a capital agiu de modo correto? Porque a gente percebe que ele muda de ideia muito rápido. Então a história vai andando e talvez você pode tentar sentir um pouco de empatia por tudo que o Snow passou, mas você vê que tudo que ele passa, sempre quando ele tem a chance de dar a volta por cima, ele faz alguma cagada, ele mostra realmente a essência dele, ele mostra a pessoa que ele é. Isso eu gostei muito que a autora fez, porque ela não ficou tentando empurrar um personagem que é nojento, que não tem caráter, que é podre, mas ela conseguiu mostrar o porquê que o Snow não tinha mais salvação. E ela mostra isso com as atitudes dele. Tem ali a Lucy, né? Ela tenta colocar um romance, de repente, para ver se conseguia amolecer o coração dele, mas nem depois da história com a Lucy ele consegue deixar de ser podre, mesmo vendo como os tributos são tratados desde quando eles chegam, nem vendo toda a situação com os Sejanos e com a família dele. A gente vê ali quando ele vai para o Distrito 12 e que ele realmente reencontra a Luz. Até o momento que ele poderia se salvar, ele estava do lado dela. Depois que ele percebeu que ela era a última pessoa que poderia delatar o que ele fez, o amor dele desaparece de maneira super rápida. Ele tentou se convencer de que poderia fugir com a Lucy, estava apaixonado por ela, mas quando ele vê que, tipo assim, e se ela não existisse mais, eu estaria livre, eu poderia ser inocentado, então a mente dele já muda muito rápido. Ou talvez a mente dele não tenha mudado, ele sempre foi assim mesmo, nada mais poderia fazer com que ele se tornasse uma pessoa boa. Então quando ele tem a chance de voltar para a capital, ele já volta outro, o mesmo Snow que começou no início do livro. Tudo aquilo que ele passou, todas as merdas que ele fez, para ele foi tudo válido, deu tudo certo, o plano saiu como esperado. E aí a gente fica se perguntando, ele escolheu a capital, ele já nasceu assim, foi por conta da família, o ambiente ali que ele estava, porque a família dele também subiu na vida na base da trapaça. A gente percebe que o pai do Snow também era tão podre quanto ele, e desde sempre. A avó também, a prima, eu acho que poderia ter aprofundado mais na Tigris, porque a gente não sabe o que foi que levou à ruptura dos dois. Ela e o Snow eram muito amigos, né? Eram primos. Ela tirou ele de várias enrascadas e depois lá na trilogia principal a gente vê como ela terminou. Então a gente vê que assim, nem com a própria família, nem pela própria família ele tinha amor. Ele estava protegendo o nome Snow e não a família como ser humano, não a avó e a prima. Era só um nome, era só para ele se manter ali no topo, sempre em ascensão, sempre por cima. E a gente tem a todo momento o paralelo dos Sejanos. O Sejanos, ele podia ter se corrompido em vários momentos e o menino agiu muito mal em algumas vezes, mas ele nunca deixou de ser quem ele era, um cidadão do Distrito 2 que foi forçado a viver na capital, e ali ele conseguiu enxergar tudo o que esse sistema fazia. Então, se o Sejanos enxergou, por que o Snow não enxergou? A gente vê que é da essência da pessoa, ele sempre foi podre mesmo. Mas sim, em alguns momentos do livro é muito fácil a gente esquecer que ele sempre foi tirano. Às vezes você se pega querendo sentir alguma empatia por ele, mas é por isso, porque ele é manipulador. A autora acertou muito nisso, porque ele consegue manipular até a gente que tá lendo. Então, se você não tiver um olhar muito crítico, não olhar ali bem pelo viés, você acaba se convencendo de que o Snow, coitadinho, ele viveu ali e não tinha outra saída para ele foi manipulado, ele foi escolhido para ser mentor e não tinha como ele dizer não, não tinha o que ele fazer, mas tinha muito o que ele poderia ter feito para ir por outro caminho. E é aí que a gente vê que a gente sempre tem a escolha do certo e do errado, do que é bom e do que é ruim. O que acontece é que algumas pessoas têm caráter e outras não. Então o livro funciona muito bem nesse ponto, porque te dá certo distanciamento, não faz com que você ame aquele personagem de maneira nenhuma. Ao mesmo tempo que vai te contando a história, você consegue perceber tudo o que tem de errado ali com o personagem. Você percebe que ele sempre foi mal, que ele se tornou o que ele
queria ser desde o início, o que as pessoas ali da capital também esperavam dele, e a própria Lucy percebeu isso, talvez um pouco tarde demais, ou talvez não, porque ela também usou ele de alguma forma para sobreviver. E a narrativa também pode até te levar a crer que o Snow tem salvação. Mas bem ali pro final a gente vê que ele não tem jeito. Naquele momento dele na floresta com a Lucy, se um amor, se o que ele sentia, né, ou o que ele se enganou a crer que sentia pela Lucy, não foi o suficiente para ele tentar matar ela, então o que mais seria? Ele usa muito das oportunidades. Se o romance com a Lucy colasse, ok, ele estava apaixonado pela Lucy. Se não colasse, ok, ele não estava. Então ele é muito assim, ele calcula muito a situação para o que vai dar certo ou não. Ele ia fugir com a Lucy sim, mas por quê? Porque ele poderia ser acusado do crime. Então fugir com ela seria bom para os interesses dele, não porque ele estava absolutamente apaixonado e porque esse era um jeito de ficar com ela, muito pelo contrário, é porque esse era o caminho que ele tinha para as coisas darem certo para ele, e se não desse certo, ok, eu vou usando quem quer que entre no meu caminho, assim como ele usou o C. Janus, fez aquela coisa horrorosa com uma pessoa que foi super boa para ele. O C. Janus via ele como amigo, mas ele infelizmente só via o C. Janus como mais uma peça e fez aquela coisa terrível com o amigo. E nossa, eu acho que o C. Janus é o personagem mais triste dessa história, que tem uma das histórias mais tristes, um dos piores finais possíveis para ele, e é mais uma vez a gente tem a confirmação de como o Snow é uma pessoa podre por dentro. Então eu não acho que ele seja uma vítima da capital, e sim mais uma pessoa que contribuiu com toda a maldade por vontade própria e por escolha dele próprio. Ninguém forçou ele. Apesar dele estar inserido nesse contexto, ele fez as escolhas, ele decidiu seguir por esse caminho, ele decidiu entregar o melhor amigo, ele decidiu que ele estava acima de qualquer coisa. Eu achava que eu ia odiar esse livro quando a autora anunciou que seria sobre a história do Snow, mas muito pelo contrário, eu amei, fui muito surpreendida e trouxe muitas perguntas, mas também demonstrou muita perícia da autora, muito controle do próprio mundo que ela criou, domínio mesmo da história, profundidade dos personagens, e eu achei que ela tratou esse em questão com muita responsabilidade. Ela não deixa em nenhum momento a peteca cair. Não vi ninguém amando o Snow depois desse livro, até porque esse não é o objetivo, mas sempre tem aquelas pessoas que entendem da maneira errada, né? Porque aqui não é questão de você gostar ou não do Snow. Aqui não é pra te explicar porque você deveria olhar o personagem de outra forma. Aqui a gente tá vendo como tudo funcionava, como tudo fez com que a trilogia principal chegasse aonde chegasse, e o Snow é mais um personagem. Não quer dizer que ele é diferente do que a gente conhecia, a gente só vai conhecer mesmo a história dele, a trajetória, né, essa trajetória de muita maldade e de um personagem que já nasceu tirano. Claro que também só funciona porque a gente vê como a capital sempre foi capaz de subjugar as pessoas e como ela, nem é que ela tinha tanto o poder nas mãos em questão de números, mas em questão de pensamento também. Em alguns momentos eu senti falta de ver um pouco mais por trás da doutora Gao, por trás do reitor, por trás mesmo da capital, além do Snow, porque ele usou muito do que ele tinha ali à mão, do ambiente que ele estava, para poder, né, subir esses degraus. E essas pessoas, por sua vez, já estavam a um passo à frente dele. O reitor, por exemplo, que conviveu com o pai dele, a doutora Gao, pessoas que fizeram as primeiras edições dos jogos, porque ali a gente já tá na 10ª, mas quem foi a primeira pessoa que pensou nisso, sabe? Eu tenho algumas perguntas a respeito de, por exemplo, quem deu o aval pra doutora Gao ficar trabalhando naquele laboratório, criando coisas horrorosas, como foi essa reunião, assim, após terminar a guerra, sabe? Quem sentou ali, porque não foi o Snow, né? O Snow é simplesmente escolhido pra ser o mentor e ele aceita. Então, em alguns momentos eu senti falta disso, mas eu entendo que isso são perguntas e talvez só esteja na cabeça da autora. A gente tem mais ou menos uma ideia de como aconteceu, mas aqui realmente é pra gente ver a trajetória do personagem que depois se tornou o presidente, então talvez também nem faça tanto sentido a gente ficar fazendo essas perguntas se a gente sabe que ele subiu ali os degraus para chegar exatamente aonde ele queria. E é isso, o livro ele precisa dar foco em um personagem, em uma linha de acontecimento, em um arco narrativo, então nunca vai dar pra gente saber exatamente tudo. E eu tô feliz com isso, amei o livro,
Acho que se ele tivesse sido lançado primeiro que a trilogia, não ia fazer muito sentido. Acho que ele foi lançado exatamente na época que era para ser. E foi muito interessante toda a maneira como foi feita. Odiei o Snow, percebi como ele sempre foi podre. Talvez ele não tenha tido o final que ele merecia, tinha que ter sofrido muito mais. Em alguns momentos o livro me causou muita revolta, não só pelo Snow, mas também pela capital. Eu discuto um pouco mais sobre isso nos vlogs, como a gente vê como a nossa sociedade agora atual tá caminhando também para um cenário que não é muito diferente de algumas distopias. Mas assim, ó, vale super a pena você ler com um olhar bem mais atento, bem mais apurado, principalmente depois de ler a trilogia principal, de ver tudo que aqueles personagens sofrem, como aqueles jogos tiveram consequência na vida de todos, principalmente ali a partir do Em Chamas, que as coisas começam a se revelar como elas são, porque em Jogos Vorazes a gente tem muito dos jogos, mas a partir de Em Chamas a gente tem as consequências, a gente tem novos personagens que já passaram pelos jogos, então a gente consegue ver que não é uma coisa boa para ninguém, e mesmo assim os jogos continuam acontecendo. Alinha a esperança quando a Katniss, no caso, perde a esperança, porque ela vê que talvez nada mude, que ela sempre é uma peça de joguinho, e como ela não aguenta mais, e como apesar de ser vitoriosa, não teve vitória nenhuma na vida dela. E aí depois a gente vem pra cá e vê como tudo foi criado, o porquê, e quem idealizou isso, como era a mente dessas pessoas, te deixa muito pensativo, como leitor, como ser humano. Então acho que vale muito a pena dar uma chance pra Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, sim. Dei 5 estrelas para esse livro da primeira vez que eu li, e agora na releitura eu continuo dando 5 estrelas. Então se você quer se aprofundar e ainda mais em Jogos Vorazes, pega a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes para você se revoltar também com tudo o que a capital já fazia antes e com tudo que ela fez depois, para você entender algumas questões também. O link para o livro tá aqui embaixo. Você comprando através desse link, você ajuda o canal a continuar em crescimento. E eu vou te pedir para, se ainda não tiver deixado o like, deixa agora, clica na marquinha d'água para se inscrever também, e eu te vejo no próximo vídeo. Ó, agora então, se você quer saber tudo o que aconteceu na vida desse personagem demoníaco que eu acabei de descrever, aqui no canal já tem o resumão de tudo que aconteceu no livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Depois também você pode assistir o vídeo de baixo, que é o vlog de Jogos Vorazes, você vai ver o que aconteceu e aonde ele chegou 64 anos depois. Então pega sua pipoca, só clicar e assistir. Beijo!